Meu nome é Leila, eu tenho agora 49 anos e eu estou falando de Recife. Eu fiz balé na adolescência durante acho que uns 2 anos, né? Quando eu estava perto de fazer vestibular, aí saí do balé, minha mãe me tirou do balé e eu fiquei sem o balé. Que toda vez que eu via música clássica eu não conseguia, eu botava para chorar. E eu não sabia exatamente o porquê que eu sentia isso, mas eu sabia que tinha a ver com balé, né? E aí, quando eu tinha, com 29 anos, eu descobri que tinha turmas de balé adulto, iniciante. E foi quando eu reiniciei o balé com 29 anos. Isso foi em 2005, esse ano está fazendo 20 anos de história no balé, né? Que eu já comecei na fase adulta e fiz durante muito tempo. Eu fui para as pontas, assim, pouquíssimo tempo me botaram nas pontas, na verdade. Nesse meio tempo eu casei, tive filho, aí saí novamente do balé em 2010, não, 2014, entre 2014 e 2018, por causa do meu filho, porque eu precisava dar uma atençãozinha maior a ele. E aí depois em 2018 não parei mais, voltei. Que aí foi quando eu encontrei o balé online. Na verdade, em paralelo com a minha volta no presencial, eu conheci o balé online e mantive desde então as duas coisas juntas, né? No início, eu procurei para fazer aulas a mais durante a semana, porque quando eu voltei só no sábado, e aí eu queria fazer mais aulas. E a única possibilidade de eu fazer mais aulas era fazendo em casa mesmo, porque eu podia fazer no horário em que meu filho estivesse na escola, e eu tinha essa liberdade de chegar em casa e fazer na paz e na tranquilidade, sozinha em casa, e depois eu buscava ele na escola e voltava, né? E eu segui no balé online, fiz todos os cursos, né? Porque eu já tinha feito o básico, né? Aquele que era curso regular de balé online, que depois virou o TBD, a Aurora. Aí, na sequência, eu fiz o Kitri. Depois do Kitri, eu fui fazer o Odete, fui para as pontas. Tirei um pouco dos meus traumas nas pontas, porque aí eu percebi que realmente eu precisava preparar meu corpo e tudo. E aí depois eu fui para a maestria em 2022 para 2023. Em 2023 eu me formei em maestria e foi quando eu comecei a divulgar aí as minhas aulas, né, para eu começar a dar aulas. Só que aí, como eu trabalho o dia todo, eu só podia também dar aula online, que tem mais liberdade assim de horário, que eu posso dar aula em casa, né? Não preciso pagar aluguel para um espaço e tudo. E comecei a dar as aulas inicialmente para iniciante, né? E depois em 2024, eu fui direcionando mais para pontas, preparação para as pontas, porque em paralelo a isso eu também fui fazendo outros cursos, curso de fitting, curso de técnica de pontas, e fui direcionando mais meu projeto online para isso, sabe? Eu estou super feliz, satisfeita. Para mim é uma realização. Por que que você decidiu entrar para a maestria? Uhum. Inicialmente, eu não tinha nenhuma pretensão, né, de dar aula, né? Então, a gente fica muito ali naquele espaço de eternamente aprendiz, né? E sem se colocar no espaço de que você pode, sim, ajudar outras pessoas nesse sentido, né? Eu tinha tido uma experiência muito curta em 2019, como professora, na escola onde eu fazia aula, que a dona do espaço, ela também fazia aula comigo na mesma turma, e ela começou a olhar para mim e tudo, e perguntou se eu não queria dar aula, né? E aí eu dei aula, eu acho que por uns 4 meses só, porque aí também na sequência já entrou a pandemia. Quando você entrou em maestria e começou a estudar ali, a ter essa outra visão, né? Porque é uma outra visão, a gente sai da visão de bailarina e passa a ter a visão de professora. Como que foi esse novo universo para você ali dentro de maestria? O que que você mais lembra? O que que mais chamou atenção? Como você se sentiu nesse processo de estar mudando de lado? Uhum.
Uma das coisas que mais mudou, né, virou a chavinha dentro da minha cabeça, foi aprender, entender como construir a aula, assim, dar uma sequência e como seguir nessa linha de raciocínio ao longo da aula. E outra coisa que despertou em mim, que virou essa chavinha, foi como mudar o nível técnico usando uma mesma sequência, né? Então, uma sequência de Tandy que eu posso elaborar e ir colocando ingredientes ali para tornar mais difícil ou acelerando o tempo. No começo eu usava o caderninho e hoje eu consigo dar aula igual a Tia Mari. Na hora vai. E assim, eu acho massa isso, porque, né, é uma liberdade. Você usa aquilo que vem do seu criativo, né, na hora, mas sem perder esse raciocínio de elaborar realmente um objetivo de aula, né? E a terceira coisa assim que mais me ajudou foi assim como fazer o planejamento. Então, com as minhas alunas, eu comecei o ano, por exemplo, agora em 2025, com um planejamento mesmo com elas. O que é que eu vou dar no primeiro mês, no segundo mês, o que é que elas precisam, né? E aí eu já colocando isso numa tabela, fica até mais fácil para mim de eu montar uma aula ali na hora, sabendo que eu preciso dar um echapete, sabendo que eu preciso dar um piquê nas pontas, né? Então, isso também dá ajuda a gente a saber por onde ir, né? A criar e saber por onde ir, sem precisar do caderninho. O caderninho é massa, mas só que agora tem muito mais liberdade de fazer, né? Você não Como fica. que foi esse processo para você começar, os desafios que você passou no começo, como que você lidou, como que foi esse processo para ir conseguindo aluno, como que o negócio foi crescendo, como que você conciliou seus empregos com com esse novo emprego, né, com esse novo trabalho, Uhum. como que foi tudo isso? Então, para mim, o maior desafio, e continua sendo desafiador, é rede social, né? Assim, eu não tenho, vamos dizer assim, a cara de estar o tempo todo, nem a cara, nem o tempo realmente, porque realmente meu tempo é super curto, de estar o tempo todo me expondo, me colocando na rede social, estando presente, né? Eu criei um perfil lá e tudo, e no começo estava muito assim, aleatório, eu não sabia direito para onde ir, né? Mas eu lembro que a minha primeira aluna veio através de uma professora também de maestria, e ela divulgou um dos posts que eu fiz, e alguma outra, uma pessoa que trabalhava com ela, foi quem viu o post, se interessou e veio falar comigo. Ela foi minha primeira aluna. E aí cabe a qualidade do meu trabalho de manter, né? Que foi o que aconteceu, né? Que aí eu sei que eu tenho confiança hoje no meu trabalho, porque eu vejo que elas querem e estão sempre renovando as aulas. Daqui para frente, você quer conseguir mais alunos? Tem algum plano? Ou não, sua agenda já está lotada? Explica um pouquinho o que você pensa daqui para frente. Assim, o ideal seria que eu gostaria muito assim de ter mais gente na turma. Entrasse mais gente na turma, aí eu estou aceitando. Individual tá difícil de aceitar porque já está bem lotada a minha agenda, mas na turma tá aberta. Como que é essa sensação de ter se tornado professora? Como que é isso para Leila? É algo assim que para mim tem me trazido até paz também, porque é um momento eu juro que nem parece trabalho, porque eu sempre digo assim, para mim é um momento gostoso, é um momento de descontração. Eu posso estar cansada do jeito que for, eu dou aula para elas, independente de eu estar cansada de não estar, do que aconteceu o dia, eu tomo banho, visto minha roupa e estou pronta para dar aula. E o que você deixaria de recado? Primeiro para uma bailarina adulta que de repente está pensando na possibilidade, será eu professora? Será que isso daria certo? Que recado você daria para ela? É assim. O bom de maestria, que eu acho assim, que tanto para professoras já experientes,
quanto para quem nunca deu aula na vida consegue ali se situar e ter uma clareza nesse sentido de planejar, de montar e tudo. É possível você, se você quiser e tiver esse desejo, é possível ser professora tendo esse direcionamento, tendo esse conhecimento que o curso lhe fornece, né? Porque ele lhe dá essa estrutura. Porque o que eu penso assim, muitas vezes a pessoa fez balé desde criança e se torna professor, mas não tem essa didática, né? Essa metodologia para ensinar. Vai ensinar da forma como aprendeu. E nem sempre a forma como aprendeu é eficiente, né? Didaticamente eficiente. Então, independe se a pessoa tem experiência ou não tem, assim, né? Só depende da vontade, do desejo de realmente fazer e aprender para poder ensinar. E para a gente finalizar, como que é hoje olhando para trás, hoje você olhando para professora Leila de hoje, que dá a sua aula sem nem precisar de caderninho, sim, e comparando com a professora Leila que deu aqueles 4 meses de aula presencial. Não tem nem comparação, Mari. Eu me vejo assim antes muito insegura, muito sem, sem essa didática, sem essa habilidade, né? Apesar de ter esse conhecimento que eu já tinha, porque, veja, em 2019, né, eu já tinha um tempo lá de balé, que eu comecei em 2005. Então, mesmo tendo tempo de balé, mesmo tendo conhecimento no meu corpo, eu não me sentia exatamente preparada para ensinar, né? E agora não, agora eu tenho, eu vejo que eu tenho. Pode ser que eu tenha pouca experiência como professora, mas eu vejo que eu tenho o conhecimento e a didática é, metodológica para ensinar, né? Da forma como melhor for para a aluna, né?